Será que para falar de investimentos na internet é preciso ter uma boa oratória? A resposta óbvia é sim. Hoje nós temos muitos canais que ensinam e falam sobre a educação financeira. Sabe o que diferencia cada um desses oradores? É a maneira com que a mensagem é transmitida. Por isso, hoje, na série Comunicação de Grandes Líderes, vamos analisar a oratória de Thiago Nigro, o maior influenciador financeiro do mundo. Olá, tudo bem com você? Aqui é Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e continuamos a série Comunicação de Grandes Líderes. Hoje vamos analisar a oratória de Thiago Nigro. Você sabe que ele tem mais de 5 milhões de seguidores no YouTube? Olha que interessante, um levantamento feito pelo Banco Central no início de novembro apontou que 65% dos brasileiros consideram a opinião de influenciadores financeiros para investir. É o caso do Thiago Nigro, que, como eu já disse, tem aí milhões de seguidores. Além do YouTube, que tem o maior número, ele tem outras redes sociais que fazem muito sucesso também. Esse segmento tem aumentado bastante. Esse mesmo levantamento mostrou também que o segmento de influenciadores aumentou muito. Com isso, cada vez mais nós temos recebido mensagens e informações a respeito da educação financeira e chega melhor pra gente aquela em que o orador se preocupar mais com a oratória. Falando um pouquinho sobre o Thiago Nigro, ele começou aos 18 anos a se interessar por investimentos. Nessa idade, ele ganhou um dinheiro do pai e resolveu investir na bolsa de valores. E aí você vai me dizer assim, daí ele ficou rico, deu super certo. Não, não deu. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a grana que ele investiu. Então ele foi estudar e devido a essa dor que ele sentiu, esse prejuízo, ele foi buscar mais conhecimento. Estudou, fez faculdade, teve grandes empresas aí de investimentos antes de começar o seu canal do YouTube, onde ele virou esse grande mentor, esse conselheiro e hoje é considerado o maior influenciador de finanças do mundo. Então é sobre a oratória desse grande comunicador que a gente vai conversar hoje. Antes de começarmos a analisar a oratória do Thiago Nigro, eu quero te pedir para aproveitar aí e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeos interessantíssimos para ajudar você a melhorar a sua oratória. Se inscreva, comente no nosso vídeo e também compartilhe com os amigos. Hoje, além do canal Primo Rico, Thiago deu início ao Grupo Primo, empresa em que ele é fundador e CEO. Um dos objetivos das empresas do Grupo Primo é exatamente dar ferramentas para que as pessoas possam conhecer mais, entender mais sobre os investimentos, sobre educação financeira e conquistar a tão famosa liberdade financeira. E por que é então que a gente deve prestar atenção na oratória do Thiago? Veja bem, se ele influencia, impacta e transforma a vida de milhões de pessoas, há algo nele que chama a atenção, porque ele conquista pessoas, ele conquista seguidores, ele consegue persuadir. Então é importante observar de que forma essa mensagem chega a cada um daqueles que segue o Thiago e que também acaba aí tendo o Thiago como um conselheiro. Então nós vamos analisar a oratória dele e avaliar um pouquinho de como ele se coloca aí em frente às câmeras e também no palco. A gente vai começar então analisando a comunicação não verbal do Thiago. Como o corpo dele, as expressões, os gestos se comunicam, se tem conexão com aquilo que ele está falando. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, nessa palestra dele no TED. Porque na vida dos nossos pais, um conceito muito importante não estava tão presente, que é o conceito da educação financeira. Mas a culpa não era deles, não. A culpa é simplesmente do contexto que a gente vivia. Porque a gente era guiado pelo medo e não pela educação. Se você parar para pensar, a gente estava em um momento que a gente precisava ir no mercado, fazer estoque, porque o preço ia subir no outro dia. Então você olha nesse trecho que ele tem uma postura ereta, as mãos dele estão sempre voltadas com a palma da mão, as palmas para cima, e ele trabalha a gesticulação na esfera de energia. Observe também que ele pontua muito bem com os gestos aquilo que ele está falando. São gestos que descrevem, reforçam a fala dele.
Então ele tem bastante conhecimento dessa linguagem não verbal, onde ele consegue demonstrar não só pelo falar, mas também pela forma com que ele se expressa, que ele está transmitindo de forma confiante a mensagem. Ele está ali dentro de um círculo, como vocês podem ver, então ele não vai transitar fora daquilo, é uma marcação que é feita para ele não perder o espaço ali que ele tem no palco. Mas a parte não verbal dele está muito bem trabalhada, comunica muito bem e performa muito bem com a fala. Se a gente observar também, quando ele enfatiza algumas palavras, a gente vai analisar isso logo mais à frente, mas quando ele enfatiza as palavras ou ele fala mais devagar, os gestos também acompanham essa velocidade. Então isso indica que ele está muito conectado com o corpo dele. Então você vê ali que é uma linguagem mais aberta, ele precisa atingir mais pessoas, ele está num palco e deve ter muita gente assistindo, então ele está criando uma comunicação um pouco maior nesse caso. A expressão facial do Thiago é uma expressão mais leve, serena, mas isso não quer dizer que ele não tenha expressão facial, que ele seja apático. Você percebe que as expressões dele vão junto com as emoções da fala. Então, elas são leves, mas elas têm ali, elas estão presentes quando ele faz uma pergunta, quando ele está com um ar mais indignado. Então, a gente percebe esse ar na expressão facial dele. Então, isso é muito bacana, porque ele não é muito interpretativo, mas ele também não é apático. E faz mais parte do estilo dele, essa linguagem mais serena. Agora a gente vai analisar a comunicação verbal do Thiago Nigro. Dá uma olhadinha nesse trecho desse vídeo. A gente deveria tratar todas as pessoas de uma forma igualitária? Se eu tenho um estagiário que acabou de entrar na empresa, eu geralmente vou falar muito mais do que ouvir, porque ele está precisando muito mais de uma direção. Agora, se eu estou falando com pessoas num nível muito mais sênior, com muito mais experiência, já é um outro jeito de liderar. Então, o jeito de eu me relacionar com essas pessoas sob a ótica de negócios é muito diferente. O Thiago, você viu aí, ele tem um tom de voz mais calmo. Mas isso não quer dizer que seja uma voz inexpressiva. Ele até gesticula bastante, faz gestos acima da esfera de energia, você viu ali, e é perceptível pelo que ele está dizendo. Então, ele tem essa calma ao falar, mas não perde o tom, ele tem a entonação correta para aquilo que ele está dizendo. A oratória dele está focada muito nas pausas, para criar uma emoção na fala. A gente percebe que ele usa muito esse recurso da ênfase, e quando ele enfatiza, você viu na linguagem não verbal, que quando ele enfatiza, que ele fala palavras onde ele pesa mais, como eu fiz agora, tem até um trecho em que ele pesa bastante, quer ver? Dá uma olhadinha nesse trecho aqui. Então veja que nesse trecho ele diz aí, já é um outro jeito de liderar. E até a forma com que ele enfatiza e reduz a velocidade da fala, os gestos também acompanham no mesmo ritmo. Isso é muito interessante. É sinal que ele tem bastante conhecimento dessa linguagem não verbal. E mais que conhecimento, ele está realmente vivendo aquela mensagem, ele está sentindo aquela conversa. É um tom de conversa, então você percebe que é um tom mais baixo, não é uma fala para uma apresentação, ele está numa conversa com um convidado nesse vídeo. Então é uma conversa um pouco mais animada, mas respeitando aí todos os pilares da oratória. Tanto a linguagem não verbal está presente nesse trecho, como também a linguagem verbal. Então, para você que faz vídeos para a internet, para você que conduz reuniões, para você que faz apresentações e quer trabalhar um pouco dessas técnicas verbais, aproveita para consultar aí outros vídeos no nosso canal, que a gente dá muitas dicas para você melhorar a sua voz e também ter uma voz com mais ritmo, para que a sua voz tenha mais impacto, para que conquiste mais pessoas. Porque você viu aí, o Thiago, ele não tem aquele vozeirão, ele não é aquela pessoa que você reconhece pela voz, mas ele tem uma voz bem colocada, consegue falar numa velocidade adequada, principalmente porque ele fala de temas muito sensíveis, principalmente porque esse tema é dinheiro. Então, para melhorar a voz, você pode fazer alguns treinos, é um pilar treinável na oratória e você não precisa se preocupar em ter uma super voz. Você precisa colocar a sua voz de acordo com o objetivo que você tem para aquela mensagem. Agora, a gente vai analisar a didática
do discurso do Tiago. Antes de falar de como ele apresenta essas ideias, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, compartilhar com os amigos e também comentar o que você está achando dessa série Comunicação de Grandes Líderes, se tem alguém que você admira, quais são os pontos que você admira nesse orador, nesse comunicador, porque a gente também gosta de saber a sua opinião e saber o que você anda assistindo por aí, quem são as pessoas que inspiram você nessa grande gama de influenciadores que a gente tem pela internet. Então é hora da gente falar um pouco da didática, de como o Tiago coloca as informações, como é que ele trabalha essas informações para conectar com a audiência dele. A gente separou um trecho para entender que recursos ele usa para gerar mais conexão com a sua audiência. Vamos dar uma olhada? São dois isqueiros, né? Ok. Sim. Ó, isso aqui é uma pessoa, certo? Isso aqui é uma pessoa. Tá bom. São duas pessoas, certo? Certo. Agora olha só. Joguei na água, certo? Certo. Uhum. Essa água, o que significa água? São as adversidades da vida, né? Águas são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Uhum. Olha agora. Que isso, Olha cara. o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida. Então é isso que a gente deve fazer um com o outro. É isso que a gente faz aqui todos os dias. Você viu que ele conta uma história emocionante e usa ali uma figura de linguagem, que é a analogia, para ele conseguir trazer o subjetivo à tona. Ele quis mostrar o que é que a gente faz ao outro quando a gente coloca a nossa luz a serviço. E ele mostrou isso utilizando dois isqueiros numa experiência incrível e que ele entrega essa mensagem, essa verdade dessa história que ele contou. Então ele está usando aí uma ferramenta importantíssima chamada de storytelling e ele conseguiu contar essa história. É claro que depois ele vai colocar essa história dentro de algo muito maior dessa entrevista que ele estava fazendo ali, dessa conversa que ele estava tendo, mas ela significa o propósito para aquilo que ele está falando com o seu convidado. Então esse recurso é super importante, ele conecta. Usar a emoção nos ajuda a entender melhor a mensagem. Então se nós estamos aqui analisando os 3 pilares da oratória, a gente falou da comunicação não verbal, a gente falou da comunicação verbal e agora da didática, ele usou o recurso emocional. Ele contou uma história e ele conseguiu, até na forma de falar essa história, de narrar essa história, ele usou uma fala mais serena, ele colocou ali os isqueiros para você visualizar enquanto ele falava e ele colocou ênfase onde ele deveria enfatizar. Então o recurso que ele usou para trazer essa informação foi o storytelling, foi o recurso emocional. Agora temos um outro vídeo que vai dar uma diferença desse que a gente acabou de mostrar. Vamos dar uma analisada? Olha aí. Se a gente investir 10 mil reais uma única vez, supondo que a taxa se mantivesse em 13,75, tá? Daqui a 10 anos, esses 10 mil reais, de forma nominal, representariam 36 mil reais daqui a 10 anos. Mas olha os juros compostos. Em 20 anos, a gente já teria 131 mil reais. Em 30 anos, a gente teria 477 mil reais. Então olha como é exponencial. Como o Tiago é um cara de finanças, é claro que ele vai trabalhar muito a parte racional da fala dele. Da onde ele vai trazer isso? De informações, com pesquisas, com números, com dados. Você viu aí que nesse vídeo ele criou até uma linha do tempo, onde ele começa falando em 10 anos será tanto, depois em X anos vem tanto, e aí é um crescimento exponencial. Por quê? Porque nós trabalhamos também no pilar da oratória, nós temos que pensar na didática do discurso, em colocar informações com bases em fatos, em dados, em pesquisas científicas. Isso aumenta o nosso poder de persuasão. Então não basta só saber contar uma bela história e colocar uma boa história para fazer um sentido ali na sua conversa. Tem outros elementos que ajudam a persuadir. E o Tiago, ele busca muito esses elementos que têm a ver aí com os dados, com informações que validam aquilo que ele ensina, aquilo que ele transmite, principalmente porque ele fala de dinheiro. Então
Então, quando você vai fazer uma palestra, uma reunião, é importante que você use sim os recursos emocionais, porque a emoção conecta, mas também você precisa pesquisar o seu assunto, encontrar fundamentos, porque você precisa chegar até o interlocutor por meio da razão também. É ali que você vai mostrar o quanto você domina o assunto e que aquilo que você defende tem muitas teses também indo ao encontro da sua informação. Isso é importante, isso valida, isso deixa a sua mensagem com muito mais poder de persuasão. Então tem o elemento emocional, mas tem aí, como você viu nesse vídeo, o elemento de trazer esses fatos, esses dados, números, estatísticas, para que você possa deixar a sua mensagem muito mais consolidada. Agora a gente vai assistir mais um trecho de um vídeo. Vamos lá? Todo mundo levanta a mão direita. Beleza, presta muita atenção no que eu vou dizer e faça exatamente o que eu fizer. Por favor, levantem o seu dedo indicador. Olhem o dedo que vocês levantaram. A maioria de vocês. Por que vocês levantaram o dedão e não o indicador que eu pedi? Vocês perceberam como o exemplo é muito forte? O exemplo, ele é mais forte e mais importante do que o que a gente fala. O que a gente faz é responsável por transformações gigantes. Olha que interessante, agora é o momento em que ele está interagindo com o público. Então ele faz ali um pedido à plateia e aí as pessoas participam. É uma forma de captar a atenção e também de sentir a energia ali, da ligação da plateia com o assunto que ele está fazendo. E as pessoas participam. E olha que bacana, né? Ele pede para as pessoas levantarem o dedo indicador, mas ele levanta o polegar e tem uma moral da história nessa brincadeira que ele faz com as pessoas, onde ele fala da questão do exemplo, que o exemplo é tudo. Então não basta falar, é preciso dar o exemplo. Então você vê aí que ele fala, né, que o exemplo é muito mais forte, mais importante do que a gente fala. Então é muito mais ligado ao que a gente faz. E aí eu te pergunto, né, e ele coloca as pessoas para pensar nisso também. Quais são os exemplos que vocês seguem e que tipo de exemplo vocês dão? Que tipo de exemplo nós damos para a gente poder estar, de repente, trabalhando algo, falando sobre algo? Como tem que estar presente esse elemento da coerência, da congruência, do compromisso dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer? Porque ele deixa muito claro isso nessa brincadeira que ele fez com a plateia e que teve a intenção de gerar uma conexão, de conversar com o público e também de criar ali um momento de reflexão, onde você sai também dessa apresentação com algo sobre o exemplo que foi muito palpável para todos, porque eles participaram de uma experiência e foram pegos ali de surpresa, foram pegos na historinha de levantar o dedo e fazendo algo que ele estava mostrando ao contrário. Olha que interessante isso. O que você pode tirar desse exemplo de conexão? Que você pode fazer isso nas suas apresentações, nas suas palestras, nas suas reuniões, chamar as pessoas a participarem. Se é um espaço menor, uma reunião de trabalho, você pode pedir opiniões, sugestões, trazer ali para a apresentação, para a conversa, um momento onde todos se sintam parte do assunto. Então, no vídeo de hoje, a gente analisou um pouco a oratória do Tiago Nigro, esse grande influenciador de finanças. A gente percebe que ele tem esse tom de voz mais calmo, mais sereno, por ter um arquétipo mesmo de conselheiro, de mentor. Então ele está num patamar, digamos assim, em que ele ensina, educa e faz isso ao estilo dele. É importante a gente respeitar as características de cada orador. O dele é assim, ele é mais tranquilo, em alguns momentos ele fala rápido, mas muitas vezes ele também desacelera, e a gente percebeu aí nos próprios trechos que a gente separou para vocês, que ele tem essa característica de desacelerar e enfatizar, usar o gestual, sempre reforçando ali a mensagem e tendo uma didática onde ele recorre às emoções, mas também às informações que embasam a sua tese. Coloca os números, coloca as estatísticas, analisa o mercado, porque falar de finanças é estar ligado a muitos números, a milhões, e ele precisa fazer isso, mas claro, sem perder a humanidade, sem deixar de falar que quem está preocupado com o dinheiro são pessoas, e pessoas têm sentimentos, têm sonhos, têm desejos, e ele consegue colocar isso de uma maneira formidável na hora de fazer as suas apresentações. E você?
Você acompanha o Tiago? Você tem alguma informação sobre ele? Gostaria de compartilhar com a gente? Antes de encerrar, eu já aproveito para falar para você dar a sua opinião aqui sobre esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal. Quando você quiser melhorar a sua comunicação, trabalhar a sua voz, trabalhar a sua didática, não se esqueça, a gente tem toda semana vídeos muito bons que vão te ajudar nisso e já tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a melhorar nesses quesitos da comunicação, então é só dar uma estudada por aqui e se quiser se aprofundar, entra na nossa plataforma da Universidade Ó Quem Fala, dá uma olhadinha nos cursos e aí você vem estudar com a gente. Foi um prazer conversar com vocês, estar aqui falando sobre o Tiago nesse vídeo, esse cara que é sensacional nessa área e que a gente tem o prazer de poder olhar e falar, que legal, né? A gente está analisando alguém que cumpre ali aquilo que a gente espera de um grande orador, de um grande líder de comunicação. A gente se vê no próximo vídeo. Até!